Paz do Senhor, querido professor, me chamo Tia Geise, estou aqui mais uma vez com vocês para juntos comentarmos a lição dos nossos amados juniores, que são aquelas crianças de 9 e 10 anos. Estamos no primeiro trimestre de 2025, iniciando o ano com essa preciosidade, louvando a Deus com salmos. Hoje a gente está na lição de número 4. Semana passada a gente falou da grandiosidade de Deus, né? Como eu sempre falo, o salmo ele tem instruções, né? Quando a gente está triste, como a gente se portar, tem salmos de cuidado, a gente tem até um painel que eu deixei na primeira e na segunda aula, que são aqueles salmos, tem lá, né, falando, né, os salmos de lamento, salmos messiânicos, né, que falam sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus. E a gente tem salmos, como eu falei, da semana passada a gente falou sobre um salmo que eu particularmente sou apaixonada, que é o 24, que fala da grandiosidade de Deus, do Rei da Glória, né? Aquele Deus forte, poderoso, o único Deus. E hoje a gente vai falar sobre um salmo que ele vem para nos alertar, né? É o Salmo 40. Que é a nossa lição de número 4, que tem por título Esperando com Paciência no Senhor. Ah, como é difícil esperar, né? Antes da gente comentar isso, eu venho mostrando para vocês, semana passada eu não consegui trazer, mas eu venho mostrando para vocês esse salmo aqui, ou melhor, esse livro, tá? Que se chama Maravilhoso, Descobrindo Jesus nos Salmos. Esse livro aqui, né, se você tiver interesse. Tenho esse aqui, tem esse aqui também, que aqui, ó, ele é um infográfico, e aqui no meio, ó, ele vai falar sobre os salmos, ó. Ele vai dar algumas informações sobre os salmos, tá? Então, ele é bem interessante também, é esse aqui, infográficos da Bíblia. Ele traz aqui história, tem aqui salmos e provérbios, né? Tem falando sobre Davi, ó, tudo que Davi era, tá vendo? A gente tem também aqui algumas curiosidades, ó, a questão do tabernáculo aqui, ó, o que se passa no tabernáculo. Então é bem interessante esse livro, As 10 Pragas, tá vendo? É bem interessante esse livro aqui você ter, porque sempre tem uma informaçãozinha que você consegue tirar dele para deixar a sua aula um pouquinho mais interessante. Então esse aqui, ó, infográficos da Bíblia, tá? Que você pode utilizar também em outros trimestres. E esse aqui que é maravilhoso, né? Descobrindo Jesus nos Salmos, que também é muito interessante. Alguns salmos você consegue tirar bastante coisa aqui. Tem uns que ele dá uma resumida, mas tem uns que ele dá uma aprofundada legal. Então é bem interessante que você tenha também esses livros. Se você tiver interesse, dá uma passadinha na nossa livraria Arca Missionária. Eu tenho certeza que terão livros como este que vão ajudar você aí a dar uma incrementada aí na sua aula, tá? Então, como é difícil esperar, né? Não é muito legal esperar. Esperar não é legal. Mas a gente precisa ter paciência. Outro dia, eu estava com a minha filha, ela tem 5 anos, e aí eu falei para ela que ela ia precisar esperar para tal coisa. E ela me falou uma frase que, quando eu comecei a estudar essa lição, eu lembrei logo desse episódio. Ela falou assim: ah, mamãe, mas esperar é muito chato. E vamos combinar, né? Esperar não é legal, não é legal. Mas a gente precisa ter paciência no Senhor. Porque o Salmo 40, né, ele vai lá dizer, esperei com paciência no Senhor. Não é um esperar por esperar, é um esperar com paciência e esperar no Senhor. E aqui, ó, ele diz assim, ó, ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Mas será que isso foi assim? Deus, eu quero uma boneca. Deus já me deu? Será que foi assim? Não. O começo já diz, né? Esperei com paciência. E Deus ele vai dar no tempo dele. Olha só o que eu trouxe para vocês aqui hoje. Uma ampulheta. Essa ampulheta aqui vai marcar o tempo, né? As ampulhetas, elas marcam
o tempo. E aqui eu trouxe isso aqui para vocês, é bem legalzinho de fazer, bem fácil de fazer. Requer um pouquinho de concentração, mas é bem interessante, é bem legal de fazer. Vamos por parte. Eu tirei uma foto do que eu usei. Aqui, se você perceber, se você reparar, eu tenho 2 garrafas PETs, tá vendo? 2 garrafas PETs. As tampas aqui, eu não era para ter tapado, mas eu acabei que botei esse EVA de glitter. Mas aqui, deixa eu colocar aqui. Eu coloquei as 2 tampinhas, as 2 garrafas fechadas, tampei e colei. Só que no caso eu fiz um furinho nas 2 tampinhas, tá? Eu acho que na foto vai dar para você ver. Uma eu fiz um furinho maior e a outra eu fiz um furinho menor, tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo para que você veja exatamente como foi feito. Aqui são 2 placas de isopor, esse quadrado aqui, ó, é um isopor, tá? E aqui palito de churrasco. Esse pedacinho aqui não tá na foto, por quê? Porque eu vi que o palitinho que eu tinha era pequeno. Então eu precisei fazer esse calçozinho, né? Um calçozinho para segurar bem aqui, senão não ia chegar na plaquinha de cima. Então, se você tiver um palitinho maior, tá? Show! Não vai precisar disso aqui. Mas se você quiser fazer isso aqui, até por uma questão, ó, de ficar mais firme, tá? É interessante que se faça. Deixa eu ver o que mais que eu usei. Farinha, tá? Isso aqui é farinha aqui dentro. E aqui não vai dar para vocês verem, mas eu coloquei um glitter, que eu disse, vai ficar bem legal o glitter, mas não vai dar para vocês verem daí porque o glitter é fininho. Então você faz conforme aquilo que você tem. Geralmente as ampulhetas elas eram com areia, né? Sempre com areia. O da gente é que eu fiz com farinha. E aí você coloca a quantidade que couber na sua garrafinha PET. E aqui eu colei com cola quente. Só cuidado para a cola quente não estar muito quente, porque senão ela vai derreter o plástico da garrafa PET, tá? Então, é basicamente isso. Mas tá tudo tão brilhoso. Tá, gente, isso aqui era algo que eu já tinha, uns retalhozinhos que eu já tinha em casa, tá bom? Como eu sei que vocês gostam, vocês amam fazer exatamente como a gente faz. Mas trabalhe na sua realidade. Não tenho EVA de glitter, eu tenho uma tinta guache. Pinta lá de tinta guache, gente. Vai ficar legal, vai ficar bonito do mesmo jeito, tá bom? Eu não tenho a tinta guache. Giz de cera também, ó. Se você pintar, você for passando aqui no isopor, ele vai dar um efeitozinho de cor, tá bom? Não tenho cartolina guache ou dupla face, para deixar mais coloridinho, ou então deixa em branquinho mesmo, tá? Não tem problema algum. Contanto que você leve isso aqui para mostrar para eles a questão do tempo. Aqui eu contei, dá uma média de 2 minutos e 45 segundos, tá? Essa ampulheta aí. Mas aí, voltando para cá, a gente precisa esperar. E esperar não é algo legal. Quando Deus ele fala, ele cumpre, sim ou não? Sim, ele cumpre. Ah, e como ele cumpre? Mas é no tempo dele, não é no meu tempo. Não é assim. Por exemplo, virei aqui, vamos dizer que eu tô virando ele agora. Ó, Deus, eu quero um carro, Deus. Vamos, Deus, vamos lá. Ó, tá acabando o tempo, hein? Ó aí, ó, eu quero meu carro. E aí, eu quero minha boneca, eu quero meu videogame. Não é assim que funciona. Ou então com papai e mamãe, né? Papai, eu quero um carrinho de controle remoto. Bora, papai. Vamos lá, eu quero, tô precisando, vamos. E aí, vai comprar quando? Ó, tá acabando o tempo, ó, vamos lá. Não é assim que funciona, tá? Deus, ele trabalha no tempo dele, tá? Deus, ele promete e ele cumpre, mas precisa ser no tempo dele. Mas, tia, mas por que não pode ser no meu tempo? Porque às vezes aquilo não vai lhe fazer bem naquele momento. Às vezes, aquele brinquedo, ou aquilo que você quer, aquilo que você deseja, não vai ser algo que vai lhe trazer benefícios, talvez até chegue a lhe afastar de Deus. E a gente sabe que Deus ele não quer que a gente se afaste dele, né? E a gente vê que quando a gente se afasta um pouquinho de Deus, as coisas começam a dar errado. Por quê? Porque a gente precisa
de Deus, tá? Outra sugestão é que você coloque uma farinha mais fina. A minha farinha foi um pouquinho grossinha aqui, de vez em quando ela dá uma empancada. Mas vamos lá. Olha, foi falar, ó. E agora parece que ela ficou. Vamos lá. Mas vamos seguindo aqui, deixa ela aqui. Outra dinâmica que você pode utilizar é a da bexiga, que até uma que a lição, nossa lição, ela traz. Mas vamos, antes disso, o nosso objetivo é compreender a paciência como uma virtude importante para a vida cristã. E o nosso memorizando está lá no Salmo 27 e o verso 14, tá? Como eu sempre falo, abre a Bíblia, tá? Diz assim: confie no Senhor, tenha coragem e fé. Confie em Deus, o Senhor. É esse que está aqui, ó. E a sugestão do nosso memorizando, né, da dinâmica, é você pegar e envelhecer o papel. E aí você vai dizer, como eu já tinha esse papel aqui, que agora eu esqueci o nome, mas acabei esquecendo o nome, mas vamos lá. Eu peguei e escrevi a punho nesse papel aqui, ó. Você vê que ele está todo amassado. E aí você vai dizer para os seus alunos que o papel, quando você escreveu, podia estar assim. Podia estar branquinho, novinho, Deus fez a promessa. E o papel pode ficar sujo, velho, pode até se rasgar aqui, ó. Mas as palavras de Deus vai permanecer aqui. Porque o que Deus fala, ele cumpre. Passa-se, ó, 200 anos, 300 anos, como foi o caso, por exemplo, de Josias. Lembra que Deus falou, 300 anos antes do nascimento de Josias, Deus falou que surgiria um de nome Josias, que ali, ó, acabaria com a idolatria e queimaria os sepulcros daqueles que adoravam aos deuses lá, tal. 300 anos antes. Então, ó, acredito que se fosse para escrever, na época não existia papel branquinho assim, né? Era mais assim. Mas digamos, vamos pensar aqui, vamos conjecturar. Ele podia ter escrito essa profecia no papel branco e o papel já se envelheceu, rasgou, amassou, ficou velho, aquela coisa toda. Mas 300 anos depois se cumpriu. Por quê? Porque o que Deus fala, ele cumpre, tá? Então, o que falar, por exemplo, de Davi? Davi foi ungido rei, né? Deus, ele chama Samuel. Leva Samuel lá para a casa de Jessé e diz assim, ó, eu quero ungir um rei aqui hoje. Deus, ele mandou vir para cá porque eu vou ungir um rei aqui. Deus, ele levantou um rei e vai ser rei. E aí, então, vocês conhecem a história e tal. E vem Davi e ele é ungido rei. Davi foi rei naquele momento? Não. Davi, olha, passou por diversas coisas. Saul tenta matar ele, mas ele tá ali, ó, esperando no Senhor. Deus, ele havia sido ungido, né? Deus tinha falado que ele seria rei, mas não era naquele momento. Por quê? Porque é tudo no momento de Deus. Então a gente precisa ter paciência, né? Então esse é um exemplo bom. E tudo correu bem na vida de Davi justamente porque ele teve paciência. Pelo menos ali, o que deu errado na vida de Davi mais para frente foi por pecado dele, tá? Por coisa dele, não pelo que Deus ele tinha falado, tá? Então ele esperou e a promessa se cumpriu. Porque não é porque Deus falou hoje que amanhã vai se cumprir. Tudo tem o tempo certo de Deus. E o tempo de Deus, ele é sempre o melhor, tá? Então é interessante que você faça isso aqui. Uma dinâmica que você pode fazer com seu aluno aqui é essa daqui, ó. Tem um papel, isso aqui é papel higiênico mesmo, tá? Gente, papel higiênico. E você pode fazer, botar seu aluno no chão, tá? E para cada um você vai dar uma tirinha dessa aqui e um copo com água. Eu não trouxe água aqui, senão ia acabar melando tudo aqui, mas enfim, um copo com água. Como é que vai funcionar? Você vai colocar água aqui no copo e vai botar aqui na pontinha de cá. E o aluno, ele vai precisar puxar aqui. E se ele puxar com muita força, ou a água vai molhar o papel e vai rasgar, ou o próprio papel vai se rasgar. Então ele vai precisar ter muita paciência, muita calma para puxar esse papel aqui bem devagar. O nível da água vai depender do papel, né?
Tem papel que ele se rasga mais fácil, outros não. Então, você vai aí do papel que você for utilizar. E é muito divertido que você vai ver que muitos deles vão ficar sem paciência mesmo. Vai puxar de uma vez e vai molhar. Então, é interessante que você faça num local realmente que seja acessível para esse tipo de dinâmica, tá bom? Uma outra dinâmica que a nossa lição traz lá no Sala do Professor é a da bexiga, tá? Você vai encher uma bexiga não tão grande, tá? E vai vir com um palito, que eu esqueci de trazer o palito, mas você vai vir com um palito e você vai atravessar aqui, ó. E você vai mostrar que quando a gente tem paciência, a gente não estoura, tá? Por quê? Porque a gente tá ali, ó, esperando no Senhor. Tá vendo? Ó, eu tô com a unha aqui, tá afiadinha, mas não tá estourando. Por quê? Porque eu tenho paciência. Essa bexiga aqui significa a nossa paciência, tá? Então, às vezes os problemas vêm? Vêm. Mas a gente precisa ter calma e esperar no Senhor. E uma última dinâmica que eu trago para vocês aqui, lembrando que não esqueça de fazer a frequência, tá? É muito importante que você faça a frequência. Não deixa de fazer não, tá? E o salmo, hein? O nosso salmo aqui, ó, escreveu o salmo da turma aqui, tá bom? Então, essa do refrigerante. O ideal é que você tenha 3 refrigerantezinhos desse aqui, tá? O primeiro, você vai pegar ele assim, do jeitinho que ele tá aqui. Deixa eu só tirar aqui. Eu não vou fazer exatamente, então preste atenção, porque senão ia acabar sujando tudo aqui. Interessante que você faça numa bacia para que não mele tanto. Então, você vai pegar e você vai dizer que isso aqui é aquele crente que ele é calmo, tá? Super calmo. Super calmo, muito calmo, muito calmo. Mas mesmo aquele muito calmo, sempre tem chega um momento que acaba um pouquinho a paciência, né? Vamos combinar. Então, você vai dizer que às vezes os problemas vêm, ó. E aqui, ó, esse aqui não tem muito gás não, mas vocês entenderam. E aqui você vai balançar e você vai dizer que quando vem os problemas, deixa eu balançar mais aqui, tá? Querem tirar a nossa paciência e às vezes a gente vai lá e explode, aí você vai abrir de uma vez aqui, tá? Não vou abrir aqui para não aqui. Mas aí lá na sua sala, depois que você agitar bastante, você vai abrir e você vai ver que vai esborrar. Então você vai dizer para a criança que quando a gente perde a paciência, quando a gente não espera no Senhor, acontece isso. A gente estoura, a gente perde, que você vai ver que esse líquido que está aqui, ele vai baixar um pouquinho, porque no que eu agitei, criou o gás, né, criou a espuma, e quando eu abri, ele esborrou, transbordou. Então, a gente sempre perde alguma coisa. Mas, tia, o que eu vou fazer? A paciência, às vezes, realmente vai embora, mas a gente não pode perder o nosso equilíbrio, o nosso domínio próprio, tá? Então, ó, vem os problemas? Vem. Mas aí o que é que eu vou fazer? Ao invés de explodir, eu vou aqui, ó, pedindo graça a Deus. E aí você começa a abrir aqui bem devagarinho, você vai ver que vai saindo o gás bem devagar, tá? E vai falando para ele que a gente vai pedindo graça a Deus e a gente vai esperando no Senhor, tendo paciência, com domínio próprio, e a gente, ó, vai abrir e não vai escapar nem um pouquinho. Por quê? Porque às vezes realmente os problemas vêm e querem tirar a nossa paciência, mas a forma que a gente lida com o problema é que faz a diferença, tá bom? Então, vamos para um exemplo aqui para a gente finalizar. Vamos, lembra da farinha, tá? Mais fininha. Vamos aqui para um exemplo. A gente falou de um exemplo bom, que foi o de Davi, né? Davi, ele esperou. E tem até um episódio que Saul, ele tá lá na caverna. E Davi, ele teve a oportunidade de ir lá, corta um pedaço do manto de Saul, volta e mostra a ele que teve lá pertinho. E alguém até disse, por que tu não mata ele? Tu não é ungido? Ele disse, não. Ele foi ungido rei, então eu vou ser rei no tempo. É no tempo de Deus. Então é um exemplo bom. Sabe um exemplo ruim? Lembra quando Deus ele fala lá para Abrão e Sarai que eles vão ter um filho. E aí eles ficam agoniados, perdem a paciência e Sara diz assim, olha, vai lá e pega a minha concubina.
né? Pega lá H, para que ela dê filhos a você, né? No meu lugar, né? Deus havia dito que Abraão ia ter uma descendência enorme, ele muda o nome, né, para Abraão. Então, e Sara ela não espera, né? Sara ela não espera e ela vai H tem um filho chamado Ismael. E a Bíblia diz que Deus ele fala que vai dar um filho a Sara. Sara ri, né? Ela não tem mais aquela fé em Deus. E aí a gente sabe, conhece a história, né? E dá um pouquinho errado ali, né? Porque Ismael nasce, é criada uma outra nação ali, rival, vamos dizer assim. Tem toda aquela coisa lá na família, né? Por Ismael ser filho da serva, mas é filho de Abraão também. Mas Isaac nasce, é o filho legítimo, e aí manda ela para o deserto. Então, toda uma consequência. Por quê? Porque a gente não soube esperar, porque a gente não teve paciência. E a gente está vivendo momentos, a gente está vivendo um momento na sociedade onde não é só os adultos, as crianças não têm mais paciência. Não, tia, eu quero agora, não, vou agora, não, tia, não. Então, aprenda, calma. Eu sempre digo para os meninos, tem uma lá que é bem apimentadazinha, eu digo, calma, olhe para a tia, respire fundo. Agora fale. Peraí, calma, não é agora, é daqui a pouco. Porque a gente precisa estar sempre ensinando paciência para ele e mostrar para ele que as coisas não é no tempo da gente. As coisas precisam ser no tempo de Deus, porque o tempo de Deus ele é perfeito. O meu não, o meu pode dar errado, mas o tempo de Deus ele é perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a aula de vocês, os alunos de vocês, as famílias de seus alunos. Que a sua aula seja maravilhosa para a glória de Deus. Se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, curte, compartilha, comenta, porque é muito interessante para a gente o seu comentário, porque a gente consegue identificar pontos de melhoria, né? Tudo para a glória de Deus. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.